Oi, meu nome é Érica, sou da Orquídeas e Cia e agora a gente vai falar sobre replante de Cattleya. Então, a replante de Cattleya é o momento que você vai fazer, passar para um outro vaso, né? E quando que você vê que tem necessidade desse replante? É quando a muda está para fora do vaso, não é a raiz, tá? Você vê que a muda está para fora do vaso, é a hora do replante, ó, tá vendo? Já saiu do vaso já, né? E mesmo assim, ela mesmo saindo do vaso, ela estava na bancada e ela estava crescendo normal. Como que eu percebo isso? Porque o tamanho dos bulbos, eles estão iguais, não está diminuindo. Então, se eu não quiser replantar, não tem problema. Se eu deixo ela quietinha na bancada, sem machucar a raiz, ela normalmente ela vai crescendo, né? Então, o momento que você faz esse replante é quando a muda está para fora do vaso ou quando começa a diminuir o tamanho dos bulbos. Então, se você quiser fazer o replante dessa muda, já dá para ser feito. E nesse caso aqui, olha, você vê que a planta, ela tá toda entosserada, mas a planta não tá para fora do vaso ainda, o bulbo. Então, se você vê, essa aqui não tem necessidade ainda do replante, tá certo? Mesmo a raiz está indo para fora, não tem problema. A muda ainda tá para dentro do vaso, né? Ela não tá saindo para fora, tá? Mas, só pra gente poder ilustrar, então aqui seria assim, você vê que a planta é saudável, nos dois casos é saudável, não tá tão fora o tempo de fazer o replante, então só com 2 bulbos eu já consigo fazer a muda, né? 3 bulbos é o ideal, tá? Você sempre conta da onde deu o último broto para trás, não é para você contar esse lado não, é sempre do último broto para trás. Esse aqui brotou esse ano, então daqui eu conto 3, ó, 1, 2, 3, e no terceiro eu corto, então aqui seria uma muda. Tá? Então é sempre assim, onde terminou a brotação, 1, 2, 3, e no terceiro eu corto. Ah, mas essa planta é saudável, com 2 brotos eu consigo fazer o corte também. Então, mas essa planta é meio fraca, então usa 4 bulbos, tá? Então tudo isso depende da planta, mas regra geral é 3 bulbos. Então vamos cortar aqui 3 bulbos aqui. Aí eu faço esse corte e tiro aqui. E se eu quisesse plantar ela inteira, eu poderia também? Olha, é melhor, viu? Ela inteira é bom, porque daí ela vai entosserando, ela vai quase não sentindo tanto, né? Essa diferença, né? Esse estresse, né? De replante. Então, para você plantar inteira, aí você tem que tirar a planta toda do vaso, tira o xaxim velho e planta no xaxim novo, tá? Num vaso maior e com substrato novo. A única coisa é que se você fizer isso, você aproveitar você não quiser tirar muda, né? E quiser fazer isso, eu aconselharia ainda a tirar as traseiras. Deixa eu só tirar aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, se eu pego essa planta inteira e eu quero plantar no vaso, essa traseira que tá aqui no vaso, ó, essas últimas, né? Essa aqui já tá muito tempo aqui no vaso, né? Então, você vê que ela é uma planta que tinha 3 bulbos, 4, 5, 6. Então, tá pelo menos 3 anos, se ela forma 2 brotos por ano. Então, esse bulbo aqui, ela tá 3 anos aqui nesse vaso. Então, com certeza, já correu o risco da lesma ter comido o broto aqui. Aí, ela já tá uma planta já... mecanicamente pode ter quebrado, então o broto dela já deve estar comprometido. Então, se você for plantar ela no outro vaso, eu arrancaria esse daqui, que ela só ocupa espaço, tá? No broto novo, né? 1 ou 2, você tiraria esse e plantaria o resto. Não sei se deu para entender, né? Mas eu não plantaria ela inteira com todos os bulbos. Eu sempre tiro uns 2 bulbos anteriores, que só vai ocupar o espaço aqui, que é um espaço importante para poder crescer sempre brotos novos e no espaço novo, né? E não deixar broto que não vai formar outros brotos, tá? Bulbos para formar outros brotos. Então, aí como é que eu escolho o vaso? A escolha do vaso, você pode ser vaso de plástico, né? Tem esse daqui que é vazado, que tá indo muito bem. Pode ser esse transparente, que eu tenho bastante no estoque, pode ser o preto também, não tem problema nenhum. E pode ser esse vaso de barro também, né?
E pode ser na madeira, né? Na placa de madeira, se você quiser. É só tirar e amarrar na placa de madeira. Então, você definindo o vaso, aí você vai ver qual é o tamanho do vaso, né? Então, você tem esse tamanho de vaso. E para você determinar o tamanho do vaso, a planta tem que ocupar até metade do vaso, pelo menos, né? Então, você vê que ela tem um caminho, né? Ela está sempre caminhando para frente. Então, eu coloco ela aqui dentro, onde ela vai continuar o seu caminho. E aí, ela tem que estar ocupando a metade do vaso, né? Aqui tá a metade. Aqui, ó. Tá vendo? Metade do vaso. Então, ela tem que estar ocupando a metade do vaso. Teoricamente, essa aqui estaria muito grande, porque ela ainda tem o espaço aqui. E por que isso? Porque senão ela vai ficar meio perdida no vaso. Vai ser uma planta pequena num vaso grande. Essa proporção é muito importante para a Cattleya. Se ela fica num vaso muito grande, acaba segurando mais umidade e acaba ficando muito tempo no vaso, o substrato apodrece e a planta ainda tem aquele potencial de desenvolvimento. Então, o ideal mesmo é a planta ocupar até metade do vaso. Então, olha, vamos ver aqui também, ó. Nesse da casa aqui, ó, quando a gente faz o replante, como a gente vai replantar e as raízes elas vão acabar se machucando, pode cortar ela sem problema, tá? Eu deixo assim mais ou menos 1 centímetro a altura do vaso, mais ou menos, porque o resto ela vai acabar se machucando, né, no replante. Então, olha, ela aqui nesse vaso aqui, ó, eu colocando ela, encostando, né, onde foi o corte aqui, tá? Eu encosto ela aqui, olha. Aí ela vai dar metade do vaso, né? Vamos calcular aqui, ó, metade do vaso, ó. Então, esse vaso já é um vaso muito bom, já é um vaso ideal para ela, tá? Vamos dizer que eu quero replantar esse daqui, né? Que ela é pequenininha, ó. Aí falar, muita gente fala, eu quero pegar e plantar num vaso, que daí eu economizo tempo, né? Então, eu vou plantar aqui, ó. Olha só a desproporção, se eu plantar aqui. Olha o tamanho, o espaço enorme que tem. Isso faz com que ela segure muita umidade e acaba assim, rapidinho, em 2, 3 anos, o substrato já deve estragar e a planta ainda não chegou nem na metade do vaso. Então, acaba sendo um desperdício, tanto substrato quanto de tempo, né? E a Cattleya, ela tem uma característica interessante, que parece que ela tem que encostar, como se fosse no tronco, né? Ela encosta no tronco para poder se desenvolver. Aqui é a mesma coisa, ela tem que encostar no vaso e ela se desenvolve a raiz aqui. Então, essa planta, ela encostar numa superfície é muito importante, as Cattleyas. Parece que ela se desenvolve bem melhor assim. Então, se eu colocar ela aqui, até ela encostar nos vasos, coitada, né? Vai ficar muita energia, gasto à toa. Então, tá. Então, eu vou definir o vaso. Pode ser esse, toda vazada, né? Ou pode ser esse daqui, ó. Um vaso que você tem, que é um padrão transparente. Esse é transparente, pode ser outra comum. Também mesma coisa, eu coloco aqui, ó, ela dá mais que a metade. Tá? Eu vou fazer agora no vaso transparente, que é mais fácil de se enxergar. Como a planta ela é muito alta, eu gosto colocar pedra no fundo. Tá? Ah, mas não quer colocar pedra, não tem problema. Contanto que a planta fique firme e o vaso firme, no caso do vaso de plástico, tem que colocar pedra. No vaso de barro, eu já nem coloco pedra, porque o vaso já é pesado, né? Você coloca pedra, acaba pesando mais ainda. E e aí eu coloco pedra no fundo, né? Ó, mais ou menos um dedo de pedra. E aí eu coloco a planta sempre encostado, tá? Onde foi feito o corte, encostado. Na verdade, o que é importante é onde brotou ter espaço, porque ano que vem vai brotar, vai formar os brotos para cá, ela vai caminhar para frente. Então, se eu encostar, plantar ela assim, aí ano que vem já tá para fora do vaso, eu vou precisar replantar de novo, né? É sempre assim, encostado atrás, tá certo? E o substrato, qual é o substrato que eu uso? O substrato que eu tenho é esse daqui, né? A casca de pinos, carvão e coco. É um substrato básico, né? Que você tiver. Pode ser misturado com carvão, pode ser misturado com chip de coco. Então, tudo isso, a diferença que vai determinar é a forma como você vai cuidar da sua orquídea.
Se é uma pessoa que gosta de molhar muito, então usa mais casca de pinos e não usa muito nem musgo nem chip de coco, que isso tudo segura muita umidade. Ah, não, eu não gosto de molhar, eu só consigo molhar uma vez por semana. Então mistura a casca com musgo. Então você faz essa mistura ou com chip de coco e isso faz com que segure mais tempo a umidade, né? Então tudo isso é que vai determinar, na verdade é o seu jeito de fazer que vai determinar qual o melhor substrato, né? É claro assim, o substrato de boa procedência, né? Tudo mais. Então aí você coloca encostado aqui, aí com uma mão você segura firme a planta. E esse nível do vaso que tá aqui vazado é o nível, né? Todos os vasos, tanto de plástico, ele tem esse nível aqui, é o nível que você vai usar, onde vai ficar o máximo é o substrato até aqui. Tente não ultrapassar disso. Aí depois eu vou te mostrar o porquê, tá? Então vai. Então eu vou colocar a planta aqui, eu vou abaixar um pouco ainda. E aí eu preencho com... bem firme aqui, né? Ela firmou aqui. Aí eu uso a estaca, né, de madeira que você tiver. Aí eu pinto e eu prendo. Tem que estar bem firme assim, tá? Então, aí você vê que não tá firme, aí você empurra a planta e vai colocando a casca aqui, né? E vai firmando ela, tá certo? E é isso, tá vendo? Ela vai ter espaço para crescer, ela tá bem firme, né? A raiz também bem formada. E aí você pode deixar ela pendurada ou deixar ela na superfície. Dessa forma, daqui a adubação, tem um adubo também, né, que eu falei para você, né, o nível, né, desse substrato, para entrar no máximo nesse nível aqui. Aí é para isso, porque na hora que você for adubar, aí você coloca o adubo orgânico, a gente gosta muito de colocar o adubo orgânico, né, parece que ela dá força para a planta. Então na hora que você coloca o adubo orgânico, ela não sai tanto para fora, né. Na hora que você molha, ela não escapa para fora. Então, por isso que você coloca o adubo orgânico aqui, o bocashi, e na hora que você molha, o adubo não cai para fora. Se o substrato estiver muito para cima, no nível do vaso, na hora que você coloca o bocashi e rega, todo esse orgânico, né, o adubo orgânico acaba caindo. Então, essa é o motivo de sempre fazer um nível um pouco abaixo do vaso. Então, é isso aí. Essa é a dica. E não esqueça, tá? Sempre esse replante é da primavera a verão. De agosto até março. Passou de março, evite fazer o replante, só se for extremamente necessário. A adubação, logo depois do replante, eu recomendo fazer mais adubação de floração. Que a adubação de floração, ela faz com que desenvolva bem a raiz. Ela estimula o desenvolvimento da raiz. Aí depois você volta à adubação normal de manutenção. Tá certo? Então tá. Então curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Bom cultivo para vocês. Tchau!